As Lamentações de Jeremias, Introdução. Este livro fala sobre dor, mas com esperança em Deus. De maneira vívida, o autor trata dos extremos da dor e do sofrimento humano como poucos autores o fizeram na história. Por isso, Lamentações é uma importante fonte bíblica a respeito das duras perguntas que surgem em nossos momentos de dor. O sofrimento descrito pelo autor foi causado pela brutal destruição de Jerusalém em 586 a.C., um dos períodos mais sombrios da história judaica. Leitura do livro Lamentações de Jeremias, capítulos 1 ao 5, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Como a cidade assenta-se solitária, aquela que estava repleta de pessoas, como ela se tornou como uma viúva, ela que era grande entre as nações e princesa entre as províncias, como ela tornou-se tributária. Ela chora dolorosamente na noite e as suas lágrimas estão sobre as suas bochechas. Dentre todos os seus amantes, ela não tem nenhum para confortá-la. Todos os seus amigos portaram-se traiçoeiramente para com ela. Eles tornaram-se seus inimigos. Judá foi para o cativeiro por causa da aflição e por causa da grande servidão. Ela habita entre os pagãos, ela não encontra repouso. Todos os seus perseguidos a alcançaram entre as vielas. Os caminhos de Sião pranteiam porque ninguém comparece às festas solenes. Todos os seus portões estão desolados. Seus sacerdotes suspiram, suas virgens estão aflitas e ela está amargurada. Os seus adversários são os chefes, os seus inimigos prosperam, pois o Senhor a afligiu pela multidão das suas transgressões. Os seus filhos foram para o cativeiro perante o inimigo. E da filha de Sião, toda a sua beleza partiu. Os seus príncipes tornaram-se como servos que não encontram pasto, e eles se foram sem força diante do perseguidor. Lembre-se, Jerusalém, nos dias de sua aflição e de suas angústias, de todas as coisas agradáveis que tivera nos tempos antigos, quando seu povo caía na mão do inimigo e ninguém a ajudou. Os adversários a viram e muitos zombaram do seu Shabat. Jerusalém pecou gravemente, portanto, ela está removida. Todos os que a honravam a desprezam porque eles viram a sua nudez. Sim, ela suspira e recua. A sua sujeira está em suas asas. Ela não se lembra do seu último fim. Portanto, desceu maravilhosamente. Ela não teve consolador. Ó Senhor, contempla minha aflição, pois o inimigo magnificou-se. O adversário estendeu a sua mão sobre todas as suas coisas agradáveis, pois ela viu que os pagãos adentraram o seu santuário, a quem tu ordenaste que não entrasse em tua congregação. Todo o seu povo suspira, eles buscam pão. Eles trocaram as suas coisas agradáveis por carne para aliviar a alma. Vê, ó Senhor, e considera, pois eu me tornei vil. Isto é nada para vós, todos vós que passais? Contemplai e vede se há qualquer angústia semelhante à minha angústia, que foi feita a mim, por meio da qual o Senhor me afligiu no dia da sua fúria impetuosa. Ele enviou de cima do fogo os meus ossos, e isso prevaleceu contra eles. Ele estendeu uma rede para os meus pés, fez-me retornar, tornou-me desolada e fraca o dia inteiro. O jugo das minhas transgressões está amarrado por sua mão. Elas são entrelaçadas e sobem o meu pescoço. Ele fez a minha força cair. O Senhor me entregou nas suas mãos, de quem eu não sou capaz de levantar-me. O Senhor pisoteou sob os pés todos os meus homens poderosos no meio de mim. Ele convocou uma assembleia contra mim para esmagar os meus jovens.
O Senhor pisoteou como um lagar a virgem, a filha de Judá. Por estas coisas eu choro. Meu olho escorre com água, pois o Consolador que deveria aliviar a minha alma está longe de mim. Meus filhos estão desolados porque o inimigo prevaleceu. Sião estende as suas mãos e não há ninguém para confortá-la. O Senhor ordenou a respeito de Jacó que os seus adversários deveriam estar em todas as direções ao seu redor. Jerusalém é entre eles como uma mulher menstruada. O Senhor é justo, pois eu me rebelei contra o seu mandamento. Ouve, eu vos rogo, todo o povo, e contemplai a minha angústia. Minhas virgens e os meus jovens foram para o cativeiro. Eu chamei pelos meus amantes, porém eles me enganaram. Meus sacerdotes e meus anciãos entregaram o espírito na cidade enquanto buscavam a sua carne para aliviar as suas almas. Contempla, ó Senhor, pois eu estou angustiada. Minhas entranhas estão incomodadas. Meu coração está revolvido dentro de mim, pois eu gravemente me rebelei. No exterior, a espada enlutada. Em casa está a morte. Eles ouviram que eu suspiro. Não há ninguém que me conforte. Todos os meus inimigos ouviram sobre a minha tribulação. Eles estão alegres que tu tenhas feito isto. Tu trarás o dia que tu anunciaste, e eles hão de ser como eu. Que todas as suas perversidades cheguem perante a ti, e faze-lhes como tu fizeste comigo, por causa das minhas transgressões, pois os meus suspiros são muitos e meu coração está enfraquecido. Lembre-se de deixar o seu like no canal. Lamentações de Jeremias, capítulo 2. Como cobriu o Senhor a filha de Sião com uma nuvem em sua fúria, e arremessou desde o céu para a terra a beleza de Israel, e não lembrou-se do escabelo dos seus pés no dia da sua fúria. O Senhor devorou todas as habitações de Jacó e não teve compaixão. Ele abateu em sua ira as fortificações da filha de Judá. Ele as derrubou ao chão. Ele poluiu o reino e os seus príncipes. Em sua ira feroz, ele cortou todo o chifre de Israel. Retirou a sua mão direita de perante o inimigo e queimou contra Jacó como um fogo flamejante, o qual devora em redor. Ele retesou o seu arco como um inimigo. Ele levantou com sua mão direita como um adversário e matou tudo que era agradável aos olhos. No tabernáculo da filha de Sião, ele derramou a sua fúria como fogo. O Senhor foi como um inimigo. Ele tragou Israel. Ele tragou todos os seus palácios. Ele destruiu as suas fortificações e aumentou na filha de Judá o pranto e o lamento. E ele violentamente removeu seu tabernáculo como se fosse um jardim. Ele destruiu o lugar da sua assembleia. O Senhor fez as festas solenes e os shabates esquecidos em Sião, e desprezou na indignação da sua fúria o rei e o sacerdote. O Senhor desprezou seu altar. Ele detestou seu santuário. Ele entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus palácios. Eles fizeram um barulho na casa do Senhor, como no dia de uma festa solene. O Senhor intentou destruir o muro da filha de Sião. Ele estendeu um cordão, ele não retirou a sua mão da destruição. Portanto, ele fez lamentar o muro e a parede. Eles definharam juntamente. Os seus portões afundaram ao chão. Ele destruiu e quebrou as suas barras. O seu rei e os príncipes estão no meio dos gentios. A lei não existe mais. Os seus profetas também não encontram visão do Senhor. Os anciãos da filha de Sião sentam-se no chão e ficam em silêncio. Eles lançaram pó sobre as suas cabeças, cingiram-se de pano de saco. As virgens de Jerusalém inclinam as suas cabeças ao chão. Os meus olhos falham com lágrimas, minhas entranhas estão atribuladas.
Meu fígado está derramado sobre a terra pela destruição da filha do meu povo, porque as crianças e os que estão amamentando desmaiam nas ruas da cidade. Eles disseram para as suas mães: onde está o trigo e o vinho? Quando eles desmaiaram como os feridos nas ruas da cidade, quando as suas almas foram derramadas no seio de suas mães. Que coisa deverei tomar para testemunhar por ti? A que coisa assemelhar-te-ei, ó filha de Jerusalém? A que comparar-te-ei para que eu possa te confortar, ó Virgem filha de Sião? Pois a tua violação é grande como o mar. Quem pode curar-te? Teus profetas viram coisas vãs e tolas para ti, e eles não descobriram a tua iniquidade para remover o teu cativeiro. Porém viram para ti falsos fardos e causas de banimento. Todos os que passam batem palmas. Eles assobiam e meneiam as suas cabeças para a filha de Jerusalém, dizendo: é esta cidade que os homens chamam de a perfeição da beleza, a alegria de toda a terra? Todos os teus inimigos abriram as suas bocas contra ti. Eles assobiam e rangem os dentes. Eles dizem: nós a engolimos. Certamente este é o dia que nós desejávamos. Nós o encontramos e nós o vimos. O Senhor fez aquilo que tinha planejado. Ele cumpriu a palavra que ordenou nos tempos antigos. Ele abateu e não teve compaixão. E ele fez o teu inimigo regozijar-se sobre ti. Ele estabeleceu o chifre de teus adversários. O seu coração clamou ao Senhor: ó muro da filha de Sião, desçam as lágrimas como um rio, dia e noite. Não te deis repouso, não deixes a menina dos teus olhos cessar. Levanta-te, clama na noite, no início das vigílias derrama o teu coração como água perante a face do Senhor. Ergue as tuas mãos para Ele pela vida de teus filhos pequenos, que desmaiam de fome no alto de cada rua. Contempla, ó Senhor, e considera quem fizeste isto. Deverão as mulheres comer o fruto do seu ventre, as crianças de colo? Deverão o sacerdote e o profeta serem mortos no santuário do Senhor? O jovem e o velho deitam-se no chão das ruas. As minhas virgens e os meus jovens caíram pela espada. Tu os mataste no dia da tua fúria. Tu os mataste e não tiveste misericórdia. Tu convocaste, como em um dia solene, os meus temores por todos os lados, para que no dia da fúria do Senhor ninguém escapasse e nem restasse. Aqueles que eu protegi e criei, o meu inimigo os consumiu. Você já se inscreveu no canal? Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Eu sou o homem que viu a aflição por meio da vara da sua ira. Ele me guiou e me trouxe para a escuridão, mas não para a luz. Certamente, contra mim ele se virou. Ele vira sua mão contra mim todo dia. Minha carne e minha pele, ele envelheceu. Ele quebrou os meus ossos. Ele construiu contra mim e me cercou de fel e trabalho. Ele me estabeleceu em lugares escuros como aqueles que estão mortos há muito tempo. Ele me cercou com uma sebe, de modo que não posso escapar. Ele tornou pesada a minha corrente. Também, quando eu clamo e grito, ele exclui minha oração. Ele cercou os meus caminhos com pedra talhada. Ele tornou os meus caminhos tortuosos. Ele foi para mim como um urso na emboscada e como um leão em lugares secretos. Ele desviou os meus caminhos e me rasgou em pedaços. Ele tornou-me em desolação. Ele retesou seu arco e colocou-me como um alvo para a flecha. Ele fez as flechas da sua aljava entrarem nos meus rins. Eu fui um escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Ele encheu-me de amargura e embebedou-me com absinto. Ele também quebrou os meus dentes com pedras de cascalho e cobriu-me com cinzas.
e tu removeste a minha alma para muito longe da paz. Eu esqueci a prosperidade. E eu disse: minha força e minha esperança estão perecidas por causa do Senhor. Lembra-te da minha aflição e da minha tristeza, do absinto e do fel. Minha alma os tem na lembrança e está humilhada dentro de mim. Isto eu recordo na minha mente, portanto, eu tenho esperança. É pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Elas são novas a cada manhã, grande é a tua fidelidade. O Senhor é a minha porção, diz a minha alma, portanto, eu esperarei nele. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. Isto é bom, que um homem deva confiar e quietamente aguardar a salvação do Senhor. É bom para o homem que ele carregue o jugo na sua juventude. Ele senta-se sozinho e permanece em silêncio porque ele o carrega sobre si. Ele coloca no pó a sua boca para que assim possa ver esperança. Ele dá a sua face para aquele que o golpeia. Ele está repleto de reprovação, pois o Senhor não o rejeitará para sempre. Embora ele cause a tristeza, ainda assim ele terá compaixão de acordo com a multidão das suas misericórdias. Pois ele não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Esmagar sobre os pés todos os prisioneiros da terra, desviar o direito de um homem perante a face do Altíssimo, subverter um homem em sua causa, isso o Senhor não aprova. Quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor não o ordenou? Da boca do Altíssimo não procedem o mal e o bem? Portanto, do que reclama um homem vivente, da punição pelos seus pecados? Vamos buscar e experimentar os nossos caminhos e voltar novamente para o Senhor. Vamos erguer o nosso coração juntamente com as nossas mãos a Deus nos céus. Nós transgredimos e nos rebelamos, tu não perdoaste. Tu te cobriste com fúria e nos perseguiste. Tu nos mataste e não tiveste misericórdia. Tu te cobriste com uma nuvem para que a nossa oração não passasse. Tu nos fizesse como escória e refúgio no meio do povo. Todos os nossos inimigos abriram as suas bocas contra nós. Temor e armadilha nos sobrevieram, desolação e destruição. Dos meus olhos descem rios de água por causa da destruição da filha do meu povo. O meu olho goteja e não cessa sem qualquer intervalo, até que o Senhor olhe para baixo e contemple desde o céu. O meu olho afetou meu coração por causa de todas as filhas da minha cidade. Os meus inimigos me perseguiram dolorosamente como a um pássaro sem causa. Eles cortaram a minha vida dentro da masmorra e lançaram uma pedra sobre mim. As águas fluíram sobre minha cabeça. Então eu disse: eu estou cortado. Eu invoquei o teu nome, ó Senhor, de dentro da profunda masmorra. Tu ouviste a minha voz. Não escondas o teu ouvido ao meu respirar, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que eu te invoquei. Tu disseste: não temas. Ó Senhor, tu pleiteaste as causas da minha alma. Tu remiste a minha vida. Ó Senhor, tu viste o meu erro, julga tu a minha causa. Tu viste toda a sua vingança e tudo o que imaginaram contra mim. Tu ouviste a sua desonra, ó Senhor, e tudo o que imaginaram contra mim, os lábios daqueles que se levantaram contra mim e os seus planos contra mim todos os dias. Observa o seu assentar e o seu levantar. Eu sou a sua música. Retribui-lhes uma recompensa, ó Senhor, de acordo com a obra das suas mãos. Dá-lhes tristeza de coração, tua maldição sobre eles. Na tua ira, persegue-os e destrói-os debaixo dos céus do Senhor. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. As Lamentações de Jeremias, capítulo 4.
Como o ouro tornou-se turvo, como está o mais fino ouro modificado. As pedras do santuário estão despejadas no alto de cada rua. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis ao fino ouro, como eles são estimados como jarros de barro, o trabalho das mãos do oleiro. Até os monstros marinhos estende o seio, eles dão de mamar às suas crias. A filha do meu povo tornou-se cruel, como as avestruzes no deserto. A língua da criança que ainda mama adere-se ao céu da boca por causa da sede. As crianças pedem pão e nenhum homem o parte para elas. Aqueles que se alimentavam delicadamente estão desolados na rua. Aqueles que foram criados usando carmesim abraçam estercos. Pois a punição da iniquidade da filha do meu povo é maior do que a punição do pecado de Sodoma, que foi destruída como em um momento, e nenhuma mão sobre ela permaneceu. Os seus nazireus eram mais puros do que a neve, eles eram mais brancos do que o leite, e os seus corpos mais corados do que rubis. O seu polimento era de safira. O seu semblante mais negro do que um carvão, eles não são reconhecidos nas ruas. A sua pele adere-se aos seus ossos, está murcha e torna-se semelhante a uma vara. Aqueles que são mortos pela espada são melhores do que aqueles que são mortos pela fome, pois estes definham, atingidos pela falta dos frutos do campo. As mãos das mulheres compassivas cozeram os próprios filhos. Elas foram a sua carne na destruição da filha do meu povo. O Senhor completou a sua fúria, ele derramou a sua ira violenta e acendeu um fogo em Sião. E isto devorou as suas fundações. Os reis da terra e todos os habitantes do mundo não acreditavam que o adversário e o inimigo adentrariam os portões de Jerusalém. Por causa dos pecados dos seus profetas e das iniquidades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue do justo no meio dela, eles perambularam como homens cegos nas ruas. Eles poluíram-se com sangue para que os homens não tocassem as suas vestes. Gritavam-lhes: afastai-vos, é impuro. Afastai-vos, afastai-vos, não toqueis. Quando eles fugiram e andaram errantes, disseram entre os pagãos: eles não mais morarão ali. A fúria do Senhor os dividiu. Ele não mais os estimará. Eles não respeitaram as pessoas dos sacerdotes, eles não favoreceram os anciãos. Quanto a nós, os nossos olhos até agora falharam por causa de nosso vão auxílio. Em nossa vigília, esperamos por uma nação que não pode nos salvar. Eles procuram os nossos passos e nós não podemos ir nas nossas ruas. Nosso fim está próximo. Nossos dias estão consumados, pois o nosso fim é chegado. Nossos perseguidores são mais ligeiros do que as águias do céu. Eles nos perseguem sobre os montes. Eles preparam uma emboscada para nós no deserto. O fôlego de nossas narinas, o ungido do Senhor, foi tomado nas suas covas de quem nós dissemos: sob a sua sombra nós viveremos entre os pagãos. Regozije-se e alegre-se, ó filha de Edom, que habita na terra de Uz. O cálice também há de passar e chegar a ti. Tu estarás embriagada e te desnudarás. A punição de tua iniquidade está consumada, ó filha de Sião. Ele não mais te carregará para o cativeiro. Ele visitará a tua iniquidade, ó filha de Edom. Ele descobrirá os seus pecados. Lembre-se de deixar o seu like no canal. Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Lembra-te, ó Senhor, do que nos sobreveio. Considera e contempla nossa desonra. A nossa herança foi passada aos estrangeiros e as nossas casas aos forasteiros. Nós somos órfãos e sem pai, nossas mães são como viúvas. Nós bebemos a nossa água por dinheiro. Nossa madeira é vendida para nós.
Nossos pescoços estão sob perseguição. Nós trabalhamos e não temos descanso. Nós demos a mão aos egípcios e aos assírios para estarem satisfeitos com o pão. Nossos pais pecaram e não mais existem, e nós carregamos as nossas iniquidades. Servos governam sobre nós, não há ninguém que nos livre das suas mãos. Nós obtemos o nosso pão com o risco de nossas vidas por causa da espada do deserto. A nossa pele estava negra como um forno por causa da fome terrível. Eles violentaram as mulheres de Sião e as donzelas nas cidades de Judá. Os príncipes são enforcados pelas suas mãos. As faces dos anciãos não foram honradas. Eles levaram os homens jovens para moer e as crianças caíram sob a madeira. Os anciãos cessaram de ir ao portão, os homens jovens da sua música. A alegria do coração cessou, a nossa dança foi transformada em pranto. A coroa caiu de nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso nosso coração está fraco. Por causa dessas coisas, os nossos olhos estão turvos. Por causa da montanha de Sião que está desolada, as raposas caminham sobre ela. Tu, ó Senhor, permaneces para sempre, e teu trono de geração em geração. Por que te esqueces de nós para sempre e nos abandona por tempo tão prolongado? Faz-nos voltar para ti, ó Senhor, e nós voltaremos. Renova nossos dias como nos tempos antigos. Mas tu nos rejeitaste completamente. Tu estás muito furioso contra nós. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Nossa leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é publicada pela BV Books no Brasil.